Olá, me chamo Ana Fábio e hoje vamos apresentar o joguinho A Fuga de Prometeu. Aqui tem um botão de iniciar, continuar e sair, mas antes vamos ver o botão de sobre. O jogo A Fuga de Prometeu, você embarca em uma jornada épica, inspirada na mitologia grega. Assuma o papel do titã Prometeu, enquanto ele desafia Zeus para roubar o fogo sagrado e entregá-lo à humanidade. Guiado pela paixão, Prometeu deve enfrentar armadilhas divinas, enigmas desafiadores e obstáculos naturais enquanto protege a chama que simboliza a esperança e o progresso. Cada fase revela um novo cenário mitológico, culminando na entrega do fogo que transformará o destino da humanidade. Esse trabalho foi desenvolvido por Ana Flávia Cruz dos Santos e Gabriel Antônio Bertoli Peri. E aqui é o nosso contato. Bom, como vimos a história da fuga de Prometeu, aqui seguimos a nossa querida história. Aqui iniciamos numa fase onde ele está, através da fuga, né? Hades deu um caminho onde ele tem que passar por certos desafios até chegar à humanidade. Esse caminho era um caminho seguro que Zeus não conhecia, mas ele não sabia os desafios que ele iria ter que enfrentar. Então, nesse caso, o labirinto aqui ele é escuro e as luzes elas ficam fortes e fracas, fazendo com que o caminho desapareça. E você tem que decorar exatamente aonde deve passar. Aqui é um pouco difícil, mas logo depois você consegue achar o caminho. Aqui é um checkpoint e se caso a gente caia, ele retorna para o seu caminho. E a gente segue até chegar ao próximo checkpoint. E agora? Ai. E assim a gente pega mais um checkpoint. Eita, agora o caminho é um pouco mais longo. A história ela é realmente só focada na fuga, né, de Prometeu. Então, realmente estamos fugindo. O problema é que a gente tem que chegar até a humanidade e levar essa chama para dar esperança a todos. E aqui nós chegamos na próxima fase. Boa noite, professor. Bem, eu vou fazer a gameplay aqui da segunda fase, do nosso segundo puzzle. Como a Ana deve ter comentado aí na primeira parte da gameplay, a fuga de Prometeus ela tem os seus deuses, né? Hades seria o deus da primeira fase, esse daqui seria Poseidon. A segunda fase, o segundo puzzle, né? É um puzzle bem não é complexo, ele é um puzzle bem simples, onde você vai precisar utilizar das jangadas que ficam flutuando ao redor desse círculo para alcançar ele, apertar, fazer o nível da água subir e finalmente alcançar a última parte do jogo, né? Tipo a saída. Então, meu Deus do céu, que vergonha. Cara, o pulo do personagem não tá 100%, mas enfim, como deu pra perceber, a fase inteira é um anel com esse círculo no centro e aí tem as jangadas. A segunda parte do puzzle são essas plataformas similares a essa plataforma central aqui, onde você vai ter que pular, porque você não consegue acionar a plataforma central sem ter acionado essas plataformas ali novamente. Então, eu vou tentar chegar ali, já que tá pertinho. Mas, cara, deu pra perceber que o pulo do personagem é meio safado. E... velho, eu caí, mano. Tudo bem. Mano. Bem, voltamos com o jogo. Talvez tenha tido um corte na gameplay agora, porque transicionar entre os barcos é bem complicado.
Existem 3 barcos nos níveis mais externos, né, mais perto do anel, e 2 barcos no nível do meio e um barco que fica rodando ali no meio. Então é bem complicado. Fora que o pulo do personagem não ficou 100%, né, mas tudo certo. E os outros barcos aí também, eles têm a mudança da rotação deles, então isso complica um pouco, né? Do resto, eles mantêm uma velocidade bem constante, mas isso atrapalha. Como eu cliquei no botão verde, continuando com a explicação do estágio, né, eu consigo acionar o botão azul novamente. E agora, nosso objetivo é chegar nesse checkpoint ali, que é para dar acesso a esse botão amarelo, e aí conseguir clicar nesse botão azul novamente. Agora acredito que vamos focar mais na gameplay, eu não vou falar muito, e focar em concluir o estágio, porque nesse sentido aí ele vai se repetir um pouco. Bem, professor, eu cheguei a concluir aqui o nível. Esse daqui é outro corte seco da gravação. Esse nível teve, sendo honesto aqui com o professor, né, esse nível teve 2 problemas. Checkpoints aqui, em um momento desses últimos dias, que a gente teve, que foi um pouquinho trabalhoso, né, alguns erros aconteceram, e os checkpoints, eles acabaram desconsiderando o nível da água, né, o que fazia com que eu não pudesse errar tantos pulos e tal, né? Mas eu consegui concluir a fase, pular dos barcos até alcançar o vermelho ali, né? Dá pra observar ali, eu já acabei de pular nele.
O problema é que o último nível da água, seria para alcançar essa última plataforma lá, que é o túnel, eu não sei se dá pra ver daqui, mas é um túnel muito semelhante ao do início da fase, né? Basicamente o mesmo local. Eu não vou conseguir alcançar ele porque simplesmente o nível d'água não está alcançando lá. Então a gente vai avançar para a fase 3. Essa de verdade funciona a transição das fases, mas esse erro a gente acabou não se atentando e vai ficar dessa maneira aqui. Espero que compreendam. Vamos para o último nível, que como foi falado no nível de Poseidon, né? A transição para esse nível ele é funcional, só que a gente não conseguiu por conta do impedimento lá do próprio nível 2. E manipulando o arquivo aí do save do jogo, a gente conseguiu ter acesso a ele. Muito bem. O intuito desse nível é ver o raciocínio lógico do jogador, onde ele precisaria passar por esse trajeto, passando pelo menos uma vez em cada um dos tiles, desses hexágonos, de forma que ele evite os cactos, né? Na verdade os cactos só bloqueiam o caminho, para liberar uma outra plataforma e ele conseguir pular. O tema dessa fase é o Hefesto, que a ideia é que Hefesto com seu poderoso martelo tenha martelado uma montanha, que seria o último trajeto que você precisa fazer, como prometeu, para entregar a tocha de fogo aos humanos. E bem, eu vou ir fazendo o nível conforme a gente vai andando. Então aqui eu acredito que eu precise ter vindo para esse trajeto aqui. Então aqui eu preciso ir para o lado e depois 2 para baixo. Um para a direita e depois para baixo. E daí eu precisaria vir para cá. Vou ajustar a câmera rapidamente. O que acontece se o jogador ele passa mais de uma vez dentro de um tile aqui, né? O bloco vai cair e o bloco vai cair e o jogador vai cair junto, basicamente. Os blocos com cactos eles são estáveis, eles não vão cair nunca, mas os cactos, como dá para perceber, eles têm uma colisão, então eles são só para atrapalhar o seu percurso, né? E você tem que imaginar outro caminho que não passe por eles. Aqui, se eu não me engano, eu sou obrigado a vir para cá e descer. E aqui, se eu não me engano, eu tenho que vir para a direita, daí para cá, subo aqui, e aqui eu preciso passar por fora. Então eu vim para cá, aqui eu preciso fazer um pequeno zigue-zague. Perdão pelos comentários enquanto eu jogo, professor, mas é que ficou às vezes um pouquinho mais complexo do que precisaria ser. Se eu não me engano, aqui eu me movo para a direita e daí sim, aqui para a direita e aqui eu vou completamente para baixo. Agora dá até para imaginar, se a câmera me ajudar um pouco aqui. Meu Deus, mas tá difícil, né? Tá, legal, melhorou. Eu acho que aqui eu consigo só fazer isso aqui. Desbloqueei o caminho com, acho que um tile a mais ou a menos do que poderia ser. Mas eu acho que a ideia, deu para entender a ideia. Outra coisa interessante
Deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui o tile caindo. Sem cair junto, beleza? Eu apertei 2 vezes no mesmo tile e ele caiu. Se você pulasse em cima de um tile, ele imediatamente cairia também. Aqui são só... Eles são só... Todos esses tiles aqui eles são estáveis, né? E por fim, chegamos ao final do jogo. A tela do meu computador não é das melhores. E a Ana vai mostrar como seria o final do jogo rapidamente. Eu só vou tomar a oportunidade aqui para comentar rapidinho, para demonstrar como é que seriam os tiles caindo numa próxima gravação. Só um segundo. Aqui é só complementando mesmo o que eu gostaria de comentar sobre os hexágonos, os tiles caindo, né? Então, se você pular em cima de um deles, ele cai. E, por que ele não... Por que eu não demonstrei isso, né? Porque, bem, o reset desse nível ele não ficou 100%. De alguns outros níveis a gente conseguiu manipular melhor os elementos deles quando o personagem morria, mas esse daqui teve um pouquinho de complexidade e acabou que ficou para a última hora a reorganização dos tiles. Então o tile ficaria caído e impossibilitaria a realização do desafio. Mas eu acho interessante comentar pelo menos que foi, mesmo que o jogador tente burlar o sistema, né, ficar pulando pelos outros hexágonos, ele meio que vai acabar se dando mal alguma hora, talvez, se ele ficar fazendo isso muito, né. Foi uma das maneiras de prevenir esse tipo de comportamento, então isso foi um detalhezinho que foi pensado ali para ele não sair pulando e ganhando o jogo de maneira mais fácil do que deveria ser. E é isso aí, então. Isso conclui a fase 3 e vamos só ver a telinha final lá no computador com uma resolução um pouquinho maior que a minha. Como explicado pelo Gabriel, a gente vai para a tela final, que é a fase final do jogo, ou seja, de toda a trajetória e fuga de Prometeu, a gente viu pelo joguinho. E aqui a gente tem a tela final, que é o que acontece depois, quando ele chega com a humanidade, né, para a humanidade, que é Prometeu entrega o fogo à humanidade, iluminando a escuridão e marcando o início de uma nova era. Os mortais agora, com o poder de criar, começam a moldar seu futuro, enquanto Prometeu encara as nuvens tempestuosas, ciente do seu sacrifício, que será eterno, e a chama da esperança foi acesa, e a coragem do Titã será lembrada para sempre. Então essa é a tela final, onde a gente mostra como ele chegou e todo o seu trajeto, né, sua importância. E aqui no Exit ele volta para a tela inicial. Não tem um botão de continue porque a trajetória do personagem é reiniciada, então você tem que iniciar de novo o jogo para passar por todas as fases e chegar até a fase final. Além de ter o botão de sobre e o sair, né, que mostra a saída da aplicação. Algo interessante a ser mostrado e com certeza é a questão de do salvamento do jogo. Aqui a gente pode ter o acesso, né, do como fica salvado, fica em um arquivo JSON. Não está aparecendo aqui porque ele foi reiniciado, mas quando a gente inicia um novo jogo, aparece o Game Data JSON, que guarda as posições, os locais e tudo que é necessário dentro de uma cena é guardado. Então, esse foi o jogo. Espero que tenham gostado. E é isso.